Quantas vezes esse ano você tomou um café da manhã apressado sem se dar conta de que a vida te deu mais um dia cheio de possibilidades? Quantas vezes almoçou sem olhar para o lado e deixou escapar uma daquelas pequenas surpresas que te enchem de alegria? Quanto tempo perdeu com preocupações bobas e se esqueceu do que realmente faz a diferença? Quanto tempo tirou para cuidar de você, da sua saúde? Afinal, com uma rotina tão corrida, é preciso saber aproveitar o seu tempo, para que mesmo apressadas, suas manhãs sejam mais gostosas, suas companhias sejam mais positivas, seus hábitos sejam melhores. No ano que está chegando, você vai ter 365 novos motivos para fazer diferente. E por que não começar hoje mesmo? Então, mesmo em meio a tantas coisas por fazer, assuma o compromisso de transformar a sua vida a partir de agora. E conte com a gente para dar o primeiro passo. Essa é a hora de mudar, por uma rotina cada vez mais feliz e saudável. Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Hora Saudável, esse momento de aprendizado, de conhecimento que a Herbalife está disponibilizando para você, consultor, para você cliente, para você amigo que quer saber como você pode ter uma vida melhor. Meu nome é Janderson Braga e eu estou falando com vocês aqui diretamente de Porto Velho. E hoje à noite a gente vai ter uma pessoa super especial apresentando para a gente, que é o Dr. Francisco Freire. Tá? O Dr. Francisco Freire, ele é médico, cirurgião geral, tá? Ele é especialista também em epidemiologia e pós-graduado em nutrologia e nutrição pela Abram e pela Santa Casa. Então, se você quer saber como ter uma vida fit daqui para frente, presta muita atenção. Mas antes, eu queria dar boa noite e perguntar de onde você está falando, né? Porque o doutor Francisco está falando de São Paulo, eu estou falando aqui de Porto Velho, e eu queria saber aí no chat, você está falando de onde? Então, boa noite para você que está falando aí, deixa eu ver aqui, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Branco, minha terra no Acre, Porto Velho, Manaus, Belém, toda a região norte, toda a região nordeste, para mais de 10 países de fala da língua portuguesa. Então, sejam todos muito bem-vindos e com vocês, agora, sem mais delonga, o doutor Francisco Freire. Boa noite a todos. Como já fui muito bem apresentado pelo meu amigo Janderson, meu nome é Francisco Freire, eu sou médico, moro em Atibaia e estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês como ser fit em qualquer idade. Isso é muito importante entender. Mas antes, eu quero agradecer a Deus inicialmente por essa oportunidade de estar aqui, agradecer a Herbalife pela oportunidade de estar conversando um pouco com vocês, compartilhando um pouquinho da minha trajetória e contar e dar algumas informações mais a vocês e algumas dicas no final. Então, nós vamos começar falando um pouquinho e nessa conversa inicial eu queria começar fazendo alguns questionamentos para vocês. Primeiro, como você quer estar daqui a 15 anos? É a coisa, primeiro, mais importante que a gente tem que começar a pensar. A gente sabe que as pessoas não têm o hábito de pensar nos próximos anos, principalmente a nível de saúde. Mas a gente vai dar uma forcinha para vocês. Vou ajudar vocês a pensarem um pouquinho. Como é que eu vou ajudar vocês a pensar? Fazer alguns questionamentos. Então, primeiro, você quer ter alguns quilos a menos daqui a uns 15 anos, mais ou menos? Ou você quer ter só um pouco mais de saúde? Você está pensando em melhorar a sua imunidade somente nesse momento? A gente, quando acontece uma crise, a gente começa a pensar nisso mais um pouco, né? Mas a imunidade é importante para a vida toda. Ou você quer tudo que está acima e ter um shape legal? Então, há 15 anos atrás, eu comecei a cuidar um pouco mais da minha saúde, há 15, não, já há 16 anos, e eu estava exatamente assim em 2003. Naquele momento, eu estava com 51 anos de idade, e o que acontece? A gente começou a fazer todo um processo, e veja, em 15 anos depois, eu estava assim. Então, a gente, quando mostra esse resultado, evidentemente, já quer mostrar para vocês que isso não é um resultado que você consegue da noite para o dia, mas é um resultado que você vai conquistando ano a ano, e isso você tem que cada vez mais se preocupar em ter tua saúde. Porque não é só ter um shape legal, é importante você ter um pouco mais de saúde. Agora, se você escolheu todos acima e ter um shape legal, eu tenho que avisar para vocês
que você precisa, lógico, começar a trabalhar para conseguir o seu resultado desejado. Isso é das coisas mais importantes que existe. Em segundo lugar, manter o resultado desejado. Ter o resultado é uma coisa, manter é outra. E para vocês verem que eu procuro também fazer isso, essa foto já é do ano passado, tá certo? Eu tenho um compromisso todo ano para ter uma foto dessa. Para quê? Para que eu tenha um compromisso comigo mesmo e cada vez mais manter o meu shape legal e cada vez mais minha imunidade. Esse é o meu compromisso pessoal. Agora, como a gente conseguir esse resultado? Né? Essa é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar. Eu quero informar vocês que não há milagre. Realmente não há milagre. As pessoas pensam que você tem uma varinha de cordão e de imediato você já apareceu com um shape legal. Não, não é bem assim, tá certo? Isso tudo depende de um processo. E esse processo, ele não é nada complicado. Primeiro, você tem que fazer o quê? Primeiro, tomar uma decisão. Você tem que decidir. Mas só decidir resolve o problema? Não. Só decidir não resolve, tá certo? É preciso que você comece a entrar em ação. Entrar em ação como? Em primeiro lugar, tendo uma atividade intelectual. É muito importante uma atividade intelectual. A Organização Mundial de Saúde, já em 1970, já fez um trabalho na ilha de Okinawa, no Japão, e lá as pessoas chegam com 100 anos com muita facilidade. E eles, então, foram para lá e fizeram um trabalho. E descobriram que um dos itens que faz com que essas pessoas cheguem a essa longevidade saudável é atividade intelectual fundamental. Além da atividade intelectual, uma alimentação saudável, isso também é fundamental. Além disso, a atividade física, tá certo? Agora, além da atividade física, é importantíssimo a hidratação. A gente tem que começar a pensar nesses pequenos detalhes. E uma suplementação, porque a gente vai mostrar durante essa apresentação que a nossa alimentação não é mais aquela alimentação que a gente tinha nos 60, 70 anos atrás. Evidentemente, a gente tem que estar com tudo isso pensando na qualidade de vida e no bem-estar da gente, cada vez mais. Mas olha um detalhe que é importante. Por que é que nós precisamos nos preocupar com nossa qualidade de vida e bem-estar? E veja sobre isso o que fala o Dr. David Heber, tá certo? Que é o presidente do Instituto de Nutrição da Herbalife, da Universidade da Califórnia. E ele diz exatamente o seguinte, eu vou ler para vocês, eu sei que vocês já estão lendo, e é importante você também ter essa noção. De um modo geral, a nossa alimentação e nutrição são cada vez mais deficientes. E, mais do que nunca, estamos menos saudáveis. Isso, aliado a outros fatores decorrentes do estilo de vida atual, como estresse e a poluição, pode aumentar a chance de surgir problemas de saúde. Então, o Dr. David Heber já fala sobre isso, porque isso é um fato. E olha que detalhe que é interessante. Quais são os fatores que afetam o bem-estar? Então, você tem aí uma alimentação com elevado teor de gordura, açúcar e sal. Comer muito rápido. Sedentarismo. Falta de descanso adequado. As pessoas estão esquecendo de descansar um pouco. O estresse. Hoje, mais do que nunca, a gente vive sob tensão no estresse, realmente que não dá nem para mensurar o estresse que a população está passando agora. Uma hidratação inadequada. As pessoas não tomam a quantidade de água suficiente. E um consumo insuficiente de proteínas, vitaminas, minerais e fibras alimentares. Isso é o que faz afetar o nosso bem-estar. Então, a gente quis deixar isso claro no início, para poder vocês ir me acompanhando e entenderem um pouco mais das mensagens que nós vamos tentar passar para todos vocês. Então, começando um pouquinho a falar sobre nutrição, eu queria deixar claro que a gente sabe que a grande maioria já sabe disso, mas tem algumas pessoas que não sabem ainda que nós temos dois tipos de nutrientes. O primeiro é chamado nutriente natural. Os nutrientes naturais são aqueles que o nosso corpo fabrica, então eu não preciso me preocupar. Com o que eu já me alimento normalmente, o meu corpo vai fabricar esses nutrientes naturais, então não tem nenhuma preocupação. Mas existem os chamados nutrientes essenciais que o corpo não fabrica, que são as vitaminas, os minerais, 9 aminoácidos se você é adulto e 8 se você é criança, tá certo? E olha como é interessante, você tem que entender. E fibra também, o corpo não fabrica. Então a gente tem que todos os dias ingerir esses nutrientes, porque senão vai faltar para o meu corpo. Exatamente isso, vai faltar. E às vezes, por não saber, a gente não faz as escolhas que devemos escolher, adequadas, né, ao nosso dia a dia. Então, é muito importante a gente pensar sempre em equilibrar a nossa alimentação, é fundamental. A gente, quando vai equilibrar a alimentação, ou a gente vai a um supermercado, a gente nunca busca uma alimentação saudável de primeira. Por quê? Porque ninguém ensinou a gente a escolher uma boa alimentação. Nós fomos treinados a escolher uma alimentação por 3 coisas básicas. A primeira, ela tem que ser bonita, tem que ser cheirosa e tem que ser gostosa. Então, é bonito, cheiroso e gostoso. É assim que eu escolho um alimento.
Eu jamais fui no supermercado, as pessoas não vão ao supermercado, eu, em particular, eu faço isso. Mas as pessoas geralmente não vão. Ninguém chega no supermercado, por exemplo, e vai na parte das carnes, vai lá no açougue e pergunta para o açougueiro, quanto de proteína tem nessa picanha? Ninguém pergunta. Quanto tem de gordura nessa picanha? Quanto tem de vitamina A nessa picanha? Ninguém quer saber disso. Quanto tem de ferro? Ninguém pergunta. A pessoa escolhe a picanha pela espessura da capa. E é assim que as pessoas escolhem a sua alimentação. E isso, lógico, não é o desejável. A gente sabe que isso não é o desejável. A gente deveria buscar os alimentos pensando cada vez mais na nossa saúde. Tá certo? Então, é aquilo que eu falei. O que é que vocês estão pensando para os próximos 15 anos? Ou estão apenas vivendo no momento atual, no bonito, cheiroso, gostoso, que, infelizmente, é a grande tônica da alimentação da gente. Mas, como é que eu devo equilibrar minha saúde, minha alimentação? A minha alimentação tem que ser equilibrada com todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, vamos começar pelos macronutrientes. Eu devia equilibrar minha alimentação com proteína? Lógico, a proteína é o nutriente, macronutriente mais importante que nós temos. Tudo no nosso corpo tem proteína, tudo sem exceção. Então, a gente tem que cada vez mais buscar isso. E se você quer ter um shape saudável, mais do que nunca, você precisa aumentar a sua quantidade de proteína, mas eu falo já um pouco mais de proteína, mas no final. Mas olha só, deixa eu mostrar para vocês um detalhe. Onde é que você encontra a proteína normalmente? Tá certo? Você tem duas possibilidades para encontrar proteína. A de origem animal, através do peixe, do frango, das carnes vermelhas, dos ovos, do leite, do queijo, dos iogurtes naturais. Aí eu vou encontrar as proteínas. Mas tem alguns detalhes que vocês precisam saber. Por exemplo, a gente sabe hoje que a carne vermelha, não só a carne vermelha, mas a carne vermelha especial, ela é cancerígena. E por ela ser cancerígena, o que acontece? Existe uma recomendação para não se passar de 500 gramas por semana. Deixa eu repetir isso. 500 gramas por semana da carne já cozida. E às vezes você vai numa churrascaria e come 500 gramas na maior facilidade do mundo, tá certo? E nem está preocupado. Por quê? Porque você não sabe desse detalhe. Agora, uma coisa é importante entender. Quando eu passo de 500 gramas por semana, eu estou me expondo um pouquinho mais a ter uma doença que ninguém quer ter. Então, a gente tem que, cada vez mais, pensar um pouquinho nisso. E também, óbvio, eu tenho que evitar as carnes processadas, que essa, em especial, são piores um pouquinho do que a carne vermelha normalmente. Tá certo? Então, eu dizer, mas então não vou mais comer carne. Não, não falei isso. A gente deve comer a carne vermelha nessa proporção, que seria o ideal, até 500 gramas por semana, e, se possível, buscar um boi verde. O boi verde é aquele boi criado no pasto, num pasto orgânico. Quer dizer, é mais difícil, mas quando a gente quer ter saúde, a gente tem que ir atrás, tem que buscar, e o processo vai por aí, não tem outro caminho. Agora, o que é que eu deveria fazer para melhorar? Aumentar o consumo de proteína de origem vegetal. Onde é que eu encontro essa proteína vegetal? Na soja, no grão de bico, no feijão, na lentilha, na ervilha, na castanha, no tofu. Então, você vai ter condição de encontrar a tua proteína vegetal nesse tipo de alimento. E, lógico, você aprendendo a utilizar os vegetais, você vai balancear bastante bem a tua quantidade de proteína, tá certo? Não é para deixar de comer a proteína animal, não falei isso, por favor. Eu estou dizendo que vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado e reduzir a quantidade, aumentando para suplementar a quantidade de proteína vegetal. Isso é muito importante a gente ter essa noção. E os carboidratos? Carboidrato eu devo comer? Sim. Carboidrato é a nossa fonte principal de energia. Então, eu preciso de carboidrato. Sem carboidrato, eu não tenho nenhuma vitalidade. Ok? Mas que carboidrato eu vou comer? Eu devo buscar, logicamente, os carboidratos, que a gente chama de carboidratos complexos, né? Ou seja, e como é que é isso? É aqueles carboidratos que já vêm com fibra junto. Mas, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, eu queria deixar alguns conceitos para vocês, tá certo? Que é o conceito, evidentemente, do índice glicêmico. Então, quando a gente fala de carboidrato, eu tenho que sempre pensar no índice glicêmico do carboidrato. Quanto maior o índice glicêmico, tá certo? Mais rápido ele é absorvido. E o que é que vai acontecer? Ele dá picos de glicose. Isso vai desencadear um estímulo maior para a produção de insulina. E se você bobear, daqui a pouco você se torna um diabético, tá certo? Sem contar obeso. Então, é importante eu buscar sempre carboidratos que tenham um índice glicêmico menor. E, então, esses são chamados carboidratos complexos, que são aqueles que já vêm, tá certo? Acompanhado da fibra. Esse é também muito importante, e eu explico mais para vocês. Mas só o índice glicêmico é importante eu entender? Não. É importante também a gente ter um pouco de noção sobre a carga glicêmica. Por quê? Porque não é só a velocidade com que a glicose vai chegar na tua corrente sanguínea. É importante a qualidade e é importante a quantidade de carboidrato presente, tá certo, naquela refeição. Então, sempre que eu for comer um carboidrato, pare um pouquinho, dá uma olhadinha no rótulo, vê o que você está comendo, tá certo? Para que você busque a tua longevidade saudável.
Isso é o que é o mais importante para você poder cada vez mais entender. Então, a gente precisa entender onde é que eu vou encontrar esses carboidratos. Eu tenho que evitar comer os carboidratos ultraprocessados. Então, quando eu vou comer um biscoito recheado, vou comer salgadinho de pacote, os refrigerantes, macarrão instantâneo, essas misturas para bolos e barras de cereais, eu estou comendo um carboidrato que não é saudável. Então, eu tenho que buscar abolir esse tipo de carboidrato da minha refeição. Tá certo? É muito importante a gente também pensar nisso. E o que é que eu devo comer? O carboidrato complexo. E onde é que eu encontro carboidrato complexo? São aqueles que a gente pega de alimentos frescos, como os grãos, os cereais, as frutas, verduras e legumes. Esses seriam os carboidratos complexos mais saudáveis que a gente deve cada vez mais ingerir. Né? Quanto mais você acrescentar na sua alimentação, melhor. Mas eu quero deixar o último conceito dos carboidratos, que é a tal da densidade calórica. E às vezes a gente não entende. Se você olhar para a figura aqui ao lado, desses 3 exemplos, vocês vão ver que a quantidade de calorias de cada um é igual, tá certo? A quantidade de calorias de cada um é igual. Mas o volume é diferente. Então, o que é que você tem que buscar? Um alimento com a menor densidade possível. Por quê? Porque você tem um alimento com muito volume, com pouca caloria. Isso é o desejável. Você vai ficar mais saciado e, evidentemente, não vai acrescentar a quantidade de calorias que os outros alimentos têm normalmente. Então, buscar, vocês estão vendo no exemplo, de verduras, legumes e frutas têm uma densidade calórica bem menor. Então, é importante isso aí. E aí eu coloquei esse slide para explicar para vocês como deveria ser, então, a associação de proteína com carboidrato. Então, olha só, se você pegar, vou passar o mouse para vocês acompanharem o mouse. Nesse pontilhadozinho aqui, nós estamos fazendo uma imagem de um carboidrato simples. Então, você vê na ordenada e na abscissa, você vê que pela ordenada, na ordenada tem o controle da fome e na abscissa tem o tempo. Então, no controle da fome, quando você come um carboidrato simples, ele tem um pico muito alto, rápido. Mas 10 minutos depois, ele já foi ingerido, já foi digerido, já foi absorvido e já foi utilizado. 10 minutos, gente, um carboidrato simples. E logo depois você está com fome e está querendo comer novamente. Por quê? Porque já tirou toda a tua saciedade. Porque o carboidrato simples funciona assim, ele dá um pico muito alto na glicemia. Agora, e o carboidrato complexo? O carboidrato complexo é estracejado. Ele vai dar, logicamente, uma saciedade menor, mas a longo prazo. Então, ele vai durar em torno de 30 a 60 minutos. É mais ou menos isso. Eu vou comer só proteína, então, que a proteína vai me deixar mais saciado. Sim, a proteína é esse ondulado. A proteína vai te dar 2 a 3 horas de saciedade, de controle da tua fome. Mas se você associar o carboidrato complexo com a proteína, você vai ter mais de 3 horas saciados e melhor nutrido, sem picos de glicemia, que é o que mais faz mal ao nosso corpo, ao nosso organismo. Perfeito? Gordura. Vamos falar das gorduras. Aí o pessoal está abominando gordura. Gente, gordura também é bom. O que a gente tem que aprender é escolher a boa gordura. Lógico, se eu puder comer gorduras poliinsaturadas ou insaturadas, são as melhores gorduras. Mas até a gordura saturada eu preciso comer um pouquinho, tá certo? Só não devo comer muito. Tá? Então, é importante entender, porque onde é que eu vou encontrar a gordura saturada? Na proteína animal. Então, quando você for comer a proteína animal, você já vai encontrar a gordura saturada. Só para vocês terem noção, a carne vermelha magra, ela tem 29%, para ser exato, de gordura. A carne vermelha magra, 29%, praticamente 30% dela é gordura. O frango sem pele, 20% já é gordura. Entende? Os peixes, tem peixes, tá certo? Que chegam até 80% de gordura. E olha que detalhe, então eu vou comer camarão, eu vou comer lagosta, ok? Camarão e lagosta tem o dobro de colesterol de uma carne. Então, estou passando esses dados para vocês entenderem que a gente tem opções de escolher e saber o que está comendo. É basicamente assim, ok? A escolha é sempre nossa, é fundamental isso. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês da gordura trans. Porque a gordura trans, ela não é a desejável, né? Essa gordura trans realmente é aquela que pode levar a gente a uma doença grave, a ter infarto, a ter os AVCs da vida, os derrames da vida. E ela é chamada de inimigo oculta. Então, por que chama de inimigo oculta? Porque o pessoal procura esconder nos rótulos. Então, você sempre que for comprar alguma coisa, olha o rótulo. E está lá escondido, porque a gordura trans, tá certo? É uma gordura normalmente vegetal e hidrogenada. Então, o que eles fazem? Eles pegam o óleo vegetal e vão hidrogená-lo, para transformá-lo numa massa. E vão colocar aditivos
para ele ter gosto, para ter cheiro e sabor. Então, é assim que vai. E essa gordura, ela realmente vai fazer um espessamento na íntima das tuas artérias e você vai ter uma arteriosclerose e vai ter um problema grave aí, podendo levar a um infarto. Então, é importante ter essa noção. Mas olha qual é a recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre gordura trans. Ela diz que você não deve passar mais que 2,2 gramas por dia. Por dia. Tá certo? Ela diz exatamente isso. Então, a gente tem que buscar evitar a gordura trans. Então, onde é que você vai encontrar essas gorduras? Como eu já falei, nas gorduras naturais, nas carnes, leite, derivados e industrializados. Nesses biscoitinhos, os biscoitinhos a gente pensa que são tão inocentes, principalmente o biscoitinho recheado. É gordura trans pura. Os sorvetes, as frituras, os bolos, as margarinas, os pães, tá certo? Todos esses são gordura trans. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você come um salgadinho desse e está complicando a sua vida. Mas só para dar uma palhinha para vocês, eu coloquei aqui algumas imagens, alguns alimentos que muita gente come, sem saber que está comendo muita gordura trans. Então, por exemplo, pipoca de micro-ondas. Tem 2,5 gramas num pacotinho de pipoca de micro-ondas, tá certo? E às vezes a pessoa come 2, é verdade? E já comeu mais que devia o dia todo. Um salgadinho de pacote tem 2 gramas. Bolacha recheada, 1,7 gramas a unidade. Deixa eu repetir isso. A unidade da bolachinha recheada tem 1,7 gramas, tá certo? A batata frita de fast food, um pacote grande tem 6 gramas, gente. 3 vezes mais do que você precisa no teu dia. A torta de maçã de fast food, uma unidadezinha tem 4,5 gramas. Esse nugget de frango, 6 unidades dá 1,7. E a margarina, uma colherzinha de sopa tem 2 gramas de gordura trans. Então, eu coloquei esses exemplos só para vocês se ligarem para ler um rótulo quando vocês forem adquirir os alimentos que vocês vão passar a ingerir. Agora, eu deveria também fazer uma alimentação preocupada com as vitaminas e minerais? Lógico que sim. As vitaminas são coenzimas, elas agem facilitando nossas reações químicas e são responsáveis pelo bom funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, eu tenho que me preocupar com isso. E, obviamente, com as fibras, mais do que nunca. Sem fibra, nós não temos condições de ter qualidade de vida. E eu falo sobre isso já já, tá certo? Eu vou ter que ter, logicamente, o meu intestino funciona bem, então eu preciso comer bastante fibra. Agora, onde é que eu encontro fibra, vitaminas e minerais com mais facilidade? Nas frutas, legumes e verduras. Mas dá uma olhadinha nesses slides e vocês vão ver o que acontece com todos eles. Aí está uma proporção da quantidade de agrotóxicos encontrados nesses alimentos. Então, você está comendo mais agrotóxicos. Nós chegamos ao ponto, existem trabalhos já mostrando, que a gente come mais de 6 quilos de agrotóxicos por ano para quem vive comendo muita fruta, legumes e verduras. Gente, deixa eu repetir isso. 6 quilos de agrotóxicos por ano você vai ingerir desse jeito. Ah, então não vou mais comer fruta, legumes e verduras. Não, não disse isso. O que a gente tem que fazer é, se possível, buscar mais o orgânico. Quanto mais perto da natureza, melhor. Isso é o desejável e a gente tem que também botar isso cada vez mais na cabecinha da gente para a gente ter saudável. E olha esse slide, como isso é uma coisa grave. Um estudo feito no Mato Grosso, tá certo? Acharam agrotóxicos no leite materno, gente. Mamãe está dando leite com agrotóxicos para a criança. Então, ela está, logicamente, intoxicada de agrotóxicos. Só para você entender a que ponto está chegando a situação. E aí eu queria, rapidamente, falar um pouco para vocês sobre imunidade. Para que a gente entenda que não é possível ter longevidade saudável, não posso pensar daqui a 15 anos se eu tiver com uma boa imunidade. Sem imunidade, esquece. A gente não tem como chegar nos próximos 15 anos bem. Impossível, tá certo? Porque a gente vai estar, logicamente, suscetível a uma série de infecções. E agora, nesse momento dessa pandemia que nós estamos vivendo, a gente tem que pensar cada vez mais na nossa imunidade. Serve de alerta para que a gente possa se cuidar um pouco mais. Então, na verdade, é assim. Quando você quiser uma definição de livro, o que é imunidade, tá certo? Logicamente, é um mecanismo de defesa do nosso organismo contra qualquer substância estranha que venha tentar adquirir, tentar penetrar no nosso organismo. Então, nós temos 2 tipos de imunidade, uma chamada inata, que é aquela que você nasce com ela, e uma chamada adquirida, tá certo? A adquirida você, logicamente, vai adquirir como, tá certo? Quando você tem contato com algum agente invasor, tá certo? Aí você tem 2 tipos de imunidade adquirida. Uma que a gente chama de humoral e outra chamada celular. Eu estou colocando alguns termos técnicos, mas são só esses, porque para vocês terem essa informação a mais e também entenderem um pouco, senão vocês vão ficar muito perdidos com tanta informação, tá? Mas é importante a gente entender esse detalhe. Então, a nossa imunidade humoral, ela é mediada pelos nossos anticorpos, que são fabricados pelos nossos linfócitos B.
É só isso que é preciso entender. Agora, quando a gente fala de anticorpo, eu quero deixar claro que os anticorpos são proteínas produzidas por nossas células de defesa. Tá certo? Então, repetindo, anticorpos são proteínas produzidas pelas nossas células de defesa. Isso aqui impede o organismo patogênico de desencadear dano no nosso organismo. Então, o nosso corpo fabrica esses anticorpos, tá certo? E para isso, você tem que ter proteína. Não esqueçam desse detalhe. Mas, nós temos também a imunidade celular. E essa imunidade, logicamente, é aquelas que vão fagocitar, vão pegar aqueles vírus, vão praticamente destruí-los, engoli-los, tá certo? E essas células, essa imunidade celular é mediada pelo linfócito T. O outro é o linfócito B e esse é o linfócito T, que é importante. E aí, olha só, o nosso sistema imunológico, de que ele é composto, tá certo? Ele é composto dos nossos leucócitos, dos linfócitos, da medula óssea, dos linfonodos, do baço, do timo e do nosso intestino, tá certo? Então, a gente, às vezes, nem valoriza muito o intestino, né? Tanto é que a gente nem cuida muito dele. Mas vamos hoje tentar mostrar para vocês o valor do intestino, tá certo? Então, o nosso intestino, olha só esses dados para você poder entender. Aqui você tem à direita as nossas microvelocidades, que é a menor parte do intestino. Se você abrir o intestino pela microvelocidade, você vai ter uma área de 300 metros quadrados. Você tem noção do que é isso? 300 metros quadrados, tamanho de mais ou menos uma quadra de tênis. Isso é a microvelocidade do nosso intestino, que é responsável pela absorção dos nossos alimentos. E nós temos, dentro do nosso intestino, uma coisa chamada microbiota, que você antigamente conhecia como flora intestinal. Hoje, com licença, um brinde a vocês. Hoje a gente chama de microbiota. Ela contém mais de 100 trilhões de bactérias comensais e de mais de 1.200 espécies e pesa 1,5 kg a nossa microbiota. Olha só, dentro da tua barriga tem 1,5 kg de bactérias, tá certo? Agora, 70% da nossa defesa está aí nesse intestino. Então, eu preciso aprender a cuidar do meu intestino melhor, tá certo? Porque 70% da nossa imunidade está aí dentro desse intestino. Então, a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso, mas eu vou dar uma solução para vocês daqui a pouquinho, vocês vão ver que sim. E aí, lógico, eu tenho por obrigação dar algumas dicas, porque a gente colocou como ser fit em qualquer idade da vida, não é? Então, algumas dicas são fundamentais, tá? Que a gente quer dar para você manter-se fit e também para você melhorar a sua imunidade. Primeiro, tem que colocar lavar suas mãos. Por quê? Porque nós estamos na pandemia, mas só que a gente está aprendendo isso agora. Eu sou cirurgião geral, para nós isso é rotina. Lavar as mãos com frequência. Mas a gente tem que não esquecer esse hábito. Nós estamos adquirindo alguns novos hábitos. E eu estou me preocupando um pouquinho que quando passar essa crise dessa tal pandemia nossa aí, as pessoas voltam a todos os hábitos errados que faziam antes. Então, gente, esquecer de lavar a mão jamais. Jamais. A higiene é fundamental para você ter tua saúde. Então, lavar as mãos sempre. Isso é fundamental. A segunda coisa, você precisa ter o quê? Um sono adequado. Então, já existem muitos trabalhos mostrando que se você não dorme de 6 a 8 horas, você não vai ter uma boa saúde. E nem, para você ver como isso é tão importante, nem resultado físico. Aquelas pessoas que querem ter uma melhor performance física, fazendo sua musculação, sua atividade física, qualquer esporte, se você não tiver um sono adequado, você não tem uma boa performance. Então, tome cuidado com o tempo que você dorme e não só quando dorme, a qualidade do seu sono. É muito importante um sono de qualidade para que você possa ter um bom resultado. Além disso, fazer exercício. Exercício, gente, é como se a gente se alimentar. A gente fazer todos os dias. Não tem como, tá certo? Exercício corresponde a 20% do meu resultado físico. Olha só, 20% da minha saúde vai depender da minha atividade física. Nós nascemos, não foi para ficar sentado numa cadeira, tá certo? Nós nascemos para nos movimentar, tá certo? Ouvir bons sons e ver boas imagens. Isso é o nosso corpo. Só que às vezes a gente quer ficar sentado, ouvindo coisas que não deve, né? Então, não vou entrar nessa seara agora, porque também não faz parte da apresentação. Mas é importante entender que a gente tem que buscar exercício e não precisa muito, basta meia hora todos os dias, meia horinha todos os dias. Sabe o que é meia hora todos os dias? Só isso, tá certo? Não adianta, então vou fazer 150 minutos no sábado. Não. Também não serve. Por quê? Porque você não vai adquirir, logicamente, a sua capacidade cardiorrespiratória. Isso é mais ou menos assim. Você precisa escovar o dente várias vezes ao dia, não precisa? Então, fica uma semana sem escovar, escove todas as vezes no sábado. Mais ou menos assim, para você entender. Não adianta fazer exercício só um dia na semana, ok? É melhor do que não fazer, mas o ideal é que você faça todos os dias para que você tenha, evidentemente, uma qualidade melhor da tua saúde. Aí você vai agora para onde?
para hidratação. É muito importante que a gente se hidrate. É muito importante. E agora, aí vem uma pergunta. A hidratação, como é que eu deveria fazer? Tá certo? Evidentemente, a gente tem que manter o nosso corpo hidratado. Lembrar que o nosso corpo varia de 40% a 70% de água. 40% é aquele vozinho magrinho, senil, né, que está ali desidratadinho. E 70% das pessoas que têm um grande obeso, uma quantidade de peso maior. Então, essas pessoas têm essa quantidade de água. Mas, em média, nós temos 60% de água no nosso corpo. Então, eu tenho que manter o meu corpo hidratado. É fundamental manter o meu corpo hidratado. Mas aí a gente fica pensando, mas só tomando água? Eu não gosto de água, ouço as pessoas dizerem isso. E quando a pessoa me diz que não gosta de água, eu digo para ela exatamente assim. Então, você não gosta de 60% do teu corpo. Mas, independente, posso te dar um plus. Eu posso fazer você se hidratar. Fique pensando assim. Seria possível eu fazer uma hidratação em que eu tivesse também, junto com essa hidratação, ganhasse mais concentração, tá certo? Melhorasse minha memória, tivesse mais disposição? Não seria bacana? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente pode mostrar para vocês produtos que podem fazer isso. Então, nós temos um produto que nós trabalhamos com essa empresa, tá certo? Que é a Herbalife, e tem um produto chamado NRG. E esse produto, tá certo? É a base da guaraína. A guaraína é um princípio ativo do guaraná. E esse produto, essa guaraína, é que vai dar todos esses benefícios, com praticamente 0 caloria. O guaraná, todo mundo já sabe que é o guaraná, planta, fruta, tá certo? É uma fruta maravilhosa, ela já é conhecida no Brasil há mais de 500 anos, e no norte o pessoal usa muito guaraná, não é verdade? Agora, o guaraná ele tem só um defeitinho, o guaraná em pó, porque ele tem muita caloria. E a gente tem um produto que extraído do guaraná, que é o princípio ativo que faz com que você melhore a concentração, melhore a memória e dê mais disposição, com 0 caloria. Mas se eu te der um plus, se eu te disser que você pode, além disso, usar produtos que vão retardar o seu envelhecimento, o que você acha? Se eu dissesse para você que existe produto que, além de retardar o envelhecimento, queimasse gordura, o que você acha? Não seria interessante você ter um produto exatamente assim? Então, a Herbalife tem um produto à base de chá verde, chá preto e ervas aromáticas, e esse produto tem um princípio ativo que eu queria que todos vocês anotassem. Pegassem um papel e anotassem para nunca mais esquecer. A gente não pode esquecer o nome desse produto. Esse produto chama-se Epigalo Catequina Galato. Anotaram? Tá, estou brincando, não precisa anotar. Isso é uma catequina, e a catequina é um dos maiores antioxidantes que existe. E ela tem esses princípios, imagine, retardar o nosso envelhecimento, me dar mais disposição, tá certo? E ainda queimar a gordurinha. Então, quanto mais eu tomo desse produto, melhor. Então, por exemplo, eu estou tomando aqui, vou fazer um brinde a vocês com ele, a minha caneca aqui, um pouquinho de quê? Do nosso Herbal Concentrate. Herbal Concentrate, ele é a base de chá verde, chá preto e ervas aromáticas, que me dão esses benefícios que eu falei para vocês. E fora um sem número de benefícios que o chá verde tem através da sua catequina. É muito importante também ter essa informação. Agora, o que é que eu devia fazer? Manter uma dieta balanceada. Lógico que sim. Eu tenho que me hidratar, lembra? Fazer umas refeições tradicionais balanceadas. E como é que eu consigo fazer isso? É muito simples. Você vai buscar uma alimentação, lembra? Baseada em proteína, vitaminas, minerais, ômega 3, fibra e carboidrato complexo. Eu preciso colocar isso, carboidrato complexo. É muito importante a gente ter esse conceito. E onde é que eu encontro essa alimentação? Frutas cítricas. Todas têm vitamina C, antioxidantes, fibra, flavonoides, são muito interessantes. Você encontra os vegetais verdes escuros. Você encontra o ácido fólico, a vitamina A, B6, B12. Você encontra o zinco nas carnes, cereais, na castanha, nas leguminosas, você encontra o zinco, que hoje também está bem em moda por causa do coronavírus, porque o zinco também influi muito na nossa imunidade. Nas oleaginosas, você vai encontrar também o zinco e vitamina E. Somente as nozes, castanhas, as amêndoas são realmente fantásticas e devemos incluir na nossa alimentação diária. Não precisa exagerar, mas é importante. E o licopeno, eu vou encontrar não só no tomate, mas eu encontro também no mamão, eu encontro também na cenoura, tá certo? Então, todos esses vegetais vermelhos e alaranjados, você tem licopeno. E para quem não sabe, o licopeno é um dos melhores antioxidantes que existe, ele influi na nossa próstata, principalmente dos homens, na próstata, evidentemente. A próstata só tem homem, é lógico, mas ele tem um fator muito importante, tá certo? Logicamente, na nossa pele, na agregação com colágeno. Então, é importante a gente entender, eu falo daqui a pouco sobre isso. E, logicamente, o ômega 3. Tá certo? Eu devo comer ômega 3. Onde é que eu encontro ômega 3? No óleo de peixe. Mas não é qualquer peixe.
Eu tenho que buscar peixes que se alimentem de fitoplânctons, ou seja, aqueles peixes de águas profundas e frias. Esses são os peixes que têm o ômega 3. Senão você não encontra então, o salmão, o atum, o arenque, a sardinha, não criado em cativeiro. Criado em cativeiro não tem ômega 3. É só não esquecer desse detalhe. Além disso, o selênio. Eu vou encontrar bastante na castanha do Pará, nas amêndoas, nas nozes. A gente encontra o selênio. Então, são algumas coisas que eu tenho que buscar na nossa alimentação. Eu sei que eu falei de uma maneira rápida, mas é para vocês terem essa informação. Como essa apresentação depois fica gravada, vocês podem depois rever e buscar, logicamente, essas imagens e poder aproveitar ao máximo. E, finalmente, fazer o quê? Uma suplementação. Mas eu acabei de mostrar para vocês que a qualidade do nosso alimento não é a desejável. Tá certo? A gente não tem mais a alimentação que tinha há 60, 70 anos atrás. A alimentação, infelizmente, no momento, não é das melhores. Então, a gente precisa suplementar. E aí, como é que a gente pode suplementar? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês de como você pode suplementar a sua alimentação. Então, nós temos uma série de produtos que vão fazer a gente poder escolher o que a gente quiser a nível de suplemento. Eu começo mostrando para vocês o nosso polo nutricional, tá certo? Que a gente conhece carinhosamente como shake, e aqui é o nosso carro-chefe, e aqui tem tudo que o teu corpo precisa na quantidade correta para nutrir suas células. E eu acabei de passar para você a definição de nutrição celular. Que nutrição celular é um conceito realmente que a Herbalife já usa há muito tempo, e agora está chegando, tá certo? Logicamente na nutriologia. A gente pensa que a nutrição é você só ingerir o alimento. Não. Esse alimento tem que ser ingerido, tem que ser digerido, tem que ser absorvido, tem que ser utilizado, e esse alimento tem que entrar na célula, porque se ele não chegar à célula, você apenas comeu, não se nutriu. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, e a Herbalife colocou, então, um polo nutricional com tudo que o teu corpo precisa na quantidade correta, tá certo? As pessoas dizem assim, mas os produtos da Herbalife, o shake é doce. E aí a gente diz, em primeiro lugar, não é doce. Ele tem sabor doce. É importante não esquecer esse detalhe. Mas a Herbalife colocou, então, um shake sabor salgado, que é o nosso NutriSup. É o mesmo shake, só que sabor salgado, e você vai usar com o mesmo motivo. Vai usar quando? Quando você quer manter sua saúde, quando você quer perder peso e quando você quer ganhar peso. Então, existem os coaches da Herbalife que vão orientar você a ter o seu melhor resultado. E a Herbalife ainda te deu ao luxo de vender esses produtos, alguns sabores, na forma de sachê, para que você tenha facilidade de transportar, por exemplo, quer ir trabalhar, quer ir viajar, tem um sachêzinho do produto que você dissolve ele, tá certo? E está tudo pronto e já só tomou e está nutrido. Isso é o mais importante. Agora, a Herbalife fez, há 2 ou 3 anos atrás, lançou um produto que eu achei assim sensacional. Porque, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Então, eu tinha um problema seríssimo. Tá certo? Por quê? Porque eu não podia tomar nada de leite. E não tomo nada de leite. Tá certo? Então, a Herbalife me lançou, logicamente, um produto que é um avanço ao leite. Não é um substituto de leite. Ele é um avanço ao leite, porque é mais completo que o leite. Só que ele não tem leite. A sua proteína é vegetal. Mas tem vitaminas, tem até fibra, gente. Tem até fibra. Só para você entender. 10 gramas de proteína. Agora, você associando o Nutrev da Herbalife, que é o Nutrev, esse produto que eu estou falando, associado ao shake, então você tem um substituindo o leite, você tem, logicamente, uma refeição completíssima com muita proteína. Mas, estou falando de proteína, tem no mercado também a sua proteína pura. Mas por que proteína pura? Porque essa proteína não tem cheiro e não tem gosto, mas tem pessoas que precisam de mais proteína. A Herbalife colocou no mercado uma proteína, tá certo? Que é uma associação da proteína isolada de soja com a proteína do soro do leite. E confere a ela o valor biológico 1, que é o mais alto valor biológico que uma proteína pode ter. Então, você encontra valor biológico 1 no ovo, na carne do boi criado no pasto verde, então você tem o valor biológico 1, ou seja, o que significa valor biológico 1? Significa que essa proteína tem todos os aminoácidos que a gente precisa, e mais alguns, certo? Todos os aminoácidos. Então, você confere a ela o valor biológico 1, então nós temos um substituto para proteína sem nenhum problema. Mas a Herbalife, não satisfeita, colocou proteína também no seu Protein Coffee. Ela pegou o café e colocou 16 gramas de proteína com gosto de caramelo. Gente, é uma doçura, uma delícia esse Protein Coffee. Tá? Mas, não satisfeita, quem diz assim, mas eu gostaria de mastigar alguma coisa. Então, ela botou o Protein Crush, que é proteína granulada e que você acrescenta no teu shake, em qualquer alimento que você queira. Pega uma fruta, pode estar em cima e comer. Quer comer um pudim, pode estar em cima e comer. Você faz comer como você quiser, contanto que coma, e está tudo legal. Mas, tem um detalhe mais interessante, é que ela não só se preocupou, evidentemente, com as refeições tradicionais, ela se preocupou também com os lanches.
Por quê? Porque ela sabe que o nosso alimento, infelizmente, não tem, como eu falei, não tem a mesma qualidade. Está cheio de agrotóxico, cheio de adubo químico, então a gente sabe que não é mais aquele valor que tem a alimentação. Então ela colocou um lanche sabor salgado e um lanche sabor doce. Então o sabor salgado são nossas sopas Herbalife, sopas como lanche. Não o Nutri-Soup, que é uma refeição completa. Aqui tem o valor nutritivo de um lanche. E nossas barras de proteína, tá certo? 2 sabores de sopa e 4 sabores para nossas barras de proteína. Além disso, como proteína, ela colocou o skin. O skin é o nosso colágeno. Mas não é um colágeno qualquer. É o colágeno acrescentado com whey. São 8 gramas de proteína, 12 gramas e meio de colágeno com whey proteína. Então, você já tem praticamente um lanche completo para você melhorar a tua pele, melhorar a tua imunidade, melhorar o teu corpo todo, porque é uma proteína completa. Tá? E aí, aquelas pessoas que não comem proteína, eu gostaria de deixar esse slide para mostrar aqui para vocês poderem entender. Quando a gente não come a quantidade de proteína necessária, o nosso corpo começa a perder cada vez mais a proteína. Nós começamos a perder massa magra. A partir dos 30 anos, eu já começo a perder massa magra. Quando eu chego a 70 anos, eu estou de 25% a 30% mínimo de menos massa magra. E sabe o que acontece com você? Você vai ter uma doença chamada sarcopenia. É uma doença em que você perdeu não só a massa, ou seja, perdeu também a força muscular. Por 2 motivos. Um, porque não comeu proteína. Outro, porque não fez atividade física. Então, não importa a idade que você tem agora. Se você não está fazendo atividade física, não está comendo proteína, comece. Tá certo? Comece, porque senão daqui a pouco você não levanta nem do sofá. Não sei se vocês conhecem, pessoas para levantar do sofá têm que ter ajuda. Então, ou até para andar, anda de andador. Por quê? Porque perdeu a massa muscular e perdeu a força muscular. Isso chama-se sarcopenia. E isso é muito comum no idoso e também no obeso. E o obeso idoso é um pouquinho mais grave. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a nossa alimentação, principalmente baseada em proteínas. E aí as fibras. O que dizer das fibras, então? A fibra é essencial para a vida. Eu coloco ela como nutriente essencial, apesar de a gente considerar que o nutriente ele tem que entrar na célula, lembra? Mas a fibra não entra na célula, porque a fibra não é absorvida. Mas é um fator fundamental para que os nutrientes sejam absorvidos. E eu quero explicar isso com mais detalhes, porque é muito importante a gente entender. E a Herbalife, sabendo disso, a Herbalife que fez, colocou no mercado as melhores fibras que existem. Tá certo? Uma, logicamente, é o Fiber Bond, que é a fibra à base do lino. A inulina é um dos maiores prebióticos que existem. Então, deixa eu explicar para você isso que é importante. Lembra que eu falei lá atrás que o intestino tem 300 metros quadrados, se aberto pela microvelocidade? Agora, você imagina o seguinte, que eu preciso fazer meu intestino funcionar bem. E as pessoas dizem assim, mas meu intestino funciona, eu vou no banheiro 2 vezes ao dia, tá certo? E aí eu questiono exatamente assim, mas me diga uma coisa, você acha que funcionar bem é só fazer cocô? Será que fomos construídos pelo nosso ser superior, que eu chamo de Deus, e tenho minha fé, evidentemente, ele botou quase 7 metros de comprimento só para fazer cocô? Não dá para entender na minha cabeça, tá certo? Muito pelo contrário, gente. O nosso intestino é chamado de cérebro oculto. A gente não sabe ainda todas as funções do intestino. Mas algumas a gente já sabe. Por exemplo, você já sabe que absorve a grande maioria dos nutrientes pelo intestino. Para isso é preciso que o intestino esteja limpinho. Não é só você ter feito cocô significa que ele está limpo. Não. É preciso que o intestino esteja limpinho. Segundo lugar, a minha imunidade. Lembra? 70% da minha imunidade está no intestino. Se eu não tiver a minha microbiota, tá certo? Saudável, ou seja, na verdade, assim, eu posso dividir a microbiota como bactérias boas e bactérias ruins, para vocês poderem entender um pouquinho. Então, as bactérias do bem, elas têm que estar bem nutridas. E sabe quem é que nutre a bactéria do bem? A inulina é uma delas. E a maltodextrina resistente, que é a outra fibra que a Herbalife colocou no mercado através do seu Fiber Concentrate. Tá certo? Então, é fundamental que vocês entendam isso. A gente tem que comer fibra, não só para o intestino, só para fazer cocô. É importante você comer fibra para você ter teu intestino exercendo suas funções plenas. Isso é o mais importante. Principalmente a nossa imunidade, principalmente o nosso humor. Tá certo? Porque, lembra que no começo eu mostrei lá sobre os nossos nutrientes essenciais? Tem lá aminoácido. Tem um destaque claro que está escrito triptofano. E o triptofano é o precursor da serotonina, que é fabricada dentro do nosso intestino. Então, se eu não me alimento bem com boa proteína, tá certo? A gente não tem como fabricar, logicamente, a serotonina, porque não tem triptofano. Dá para entender isso? E agora, se não for absorvido, como é que eu vou fabricar alguma coisa? Então, eu tenho que estar comendo a quantidade de fibra necessária.
E tem pessoas que não gostam da fibra na forma líquida. O Fiber Concentrate, ele tem 2 sabores, manga e uva, mas tem pessoas que dizem, mas eu não gosto de manga, eu não gosto de uva. E aí, a Herbalife colocou no mercado uma fibra chamada Fiber Powder, que é a mesma maltodextrina resistente, que é outro prebiótico fantástico, tá certo? Só que na forma de pó, sem cheiro e sem gosto. Você mistura onde você quiser, no quente, no frio, no gelado, contanto que você coma mais fibra, que é o mais importante para o teu organismo. Quanto mais fibra você comer, melhor. Se diz que a pessoa deve ter de 25 a 30 gramas, mas nós aprendemos que a gente precisa ter 500 miligramas de fibra por quilo de peso. Então, quanto mais fibra você comer, melhor para o seu intestino, melhor para a sua saúde e, logicamente, para a tua imunidade como um todo. E vitaminas e minerais, tá certo? Eu preciso comer? Lógico que sim. Lembra que eu mostrei o slide lá, que as nossas vitaminas e minerais vêm da fruta, legumes e verduras, e elas estão todas cheias de agrotóxicos, cheias de adubo químico, cheias de, logicamente, adubo químico e agrotóxicos. Olha que coisa danada o que a gente está comendo. Então, é básico, colocou no mercado o seu multivitaminas, tá certo? Que é fundamental, pensando em quê? Em melhorar o nosso sistema imunológico, melhorar o nosso metabolismo energético e melhorar a nossa proteção antioxidante. Ela tem que pensar nisso. E o nosso cálcio. E eu sempre lembro que o cálcio, as pessoas às vezes pensam que o cálcio, a função principal do cálcio é o esqueleto e os dentes. Não. 2% do nosso cálcio está circulando no nosso corpo. E eu só estou falando, eu só tenho um gestual, eu só estou pensando, meu coração só bate por causa do cálcio. Então, comer cálcio é essencial. Se você não come cálcio, você perde cálcio todo ano. E quando chegar aos 45, 50 anos, você já está com osteoporose. E não sabe por que está com osteoporose. Porque você deixou de comer cálcio. Tá certo? Mas eu tomo nos lácteos cálcio. Mas o cálcio, para ser absorvido, tem que ter vitamina D. E você não vai para o sol. Nós temos hoje no Brasil uma carência de vitamina D muito grande. Hoje é quase que imperioso a pessoa sair do consultório do médico com solicitação de exame para dosar a vitamina D, porque as pessoas não estão mais tomando sol. E quando vão para o sol, estão com protetor solar ou estão com vestido. Para quem não sabe, a roupa, uma camisa, é filtro solar 10. E passou de filtros de 8, a pessoa não consegue mais fabricar vitamina D. Então, é importante que a gente tenha essa informação, sabendo que eu tenho que suplementar a vitamina D. Então, a Herbalife colocou no mercado o Extra Cal, que ele já tem o cálcio, já tem a vitamina D e ainda tem um magnésio para ajudar na fixação desse cálcio nos nossos ossos. Tá certo? E aí você poder ter o cálcio circulando sem nenhuma carência para o teu corpo. E, finalmente, o nosso ômega 3. Falar de ômega 3, eu acho que nem precisava falar muito, porque todo mundo já conhece o ômega 3, não é? Porque quem tem cachorro em casa, o cachorro seu, na ração dele tem ômega 3. Mas é capaz de você não comer com ômega 3, tenho quase certeza. Você não come salmão todo dia, eu tenho certeza. Você não come atum todos os dias, tá certo? Então, como você não come salmão, atum, esses peixes de águas salgadas, frias e profundas, esses peixes não estão se alimentando de fitoplâncton, então você não está comendo ômega 3 que deveria comer. Então, a gente precisa comer ômega 3. Por quê? Porque o ômega 3 tem alguns benefícios que são fantásticos, fantásticos. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. No ômega 3 da Herbalife, nós temos 2 tipos de ômega 3. Eu costumo brincar dizendo, anota os nomes, tá? Um chama-se eicosapetanoico. Olha só que nome fantástico. O outro chama-se docosahexanoico. Então, é o famoso EPA-DHA. Então, esse tal de eicosapetanoico, sabe o que é que ele faz? Presta atenção a isso. Controla a tua pressão. Diminui o teu triglicérides. Controla o teu colesterol. Evita infarto. Evita derrame. Tá certo? E ele tem um efeito anti-inflamatório positivo. O que significa que todas as pessoas que têm processos inflamatórios, por exemplo, pessoas que têm problemas de artrite, problemas de artrose, tá certo? Os obesos, para quem não sabe, o obeso é uma pessoa inflamada. Hoje a gente sabe que a gordura é um órgão endócrino. Ela fabrica substâncias inflamatórias. Então, eu preciso desinflamar o meu corpo, principalmente se eu quero emagrecer mais rápido. Então, eu preciso desinflamar o meu corpo. E aí eu tenho que comer o ômega 3. E o outro, docosahexanoico, ele tem uma ação muito grande no meu cérebro e na minha retina. Então, eu vou ter um cérebro melhor e vou ter uma retina melhor. E veja como isso é interessante. As nutricionistas recomendam que a gente já prescreva, tá certo? O ômega 3 já no início da gravidez. E hoje já existe trabalho mostrando que não é bem no início da gravidez, é bem antes do início da gravidez. Já existe trabalhos que a mamãe, quando pensar em engravidar, ela tem que começar a fazer uma boa alimentação 3 meses antes de engravidar. Então, isso é essencial para que você tenha teu filhinho saudável. Olha que coisa sensacional em relação à alimentação que ele está mostrando. Então, o Herbalife Line vem suprir essa nossa necessidade, com, logicamente, origem, saber de onde é que vem o ômega 3. E uma coisa que eu ia deixando passar, e é muito importante, quando a gente está um pouquinho fora do peso e a gente começa a se alimentar mal,
tudo aquilo que a gente come a mais em carboidratos e até em proteína que sobrou, que você não absorveu, isso vai ser transformado na forma de triglicéridos, vai ser armazenado no teu fígado, você vai ter uma coisa chamada gordura no fígado, que a gente chama de esteatose. A esteatose hepática, tá certo? Ela pode te levar a uma cirrose. E já tem também trabalhos mostrando que nós temos hoje mais cirróticos por obesidade do que cirróticos por alcoolismo. Olha onde nós estamos chegando. E um dos melhores tratamentos, aliás, uma diretriz em medicina, tá certo? Saiu de 2011, o tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica é com ômega 3. 12 gramas de ômega 3 por dia te faz você curar essa tua esteatose hepática. Então, é muito importante a gente entender. Agora, eu queria, para finalizar, deixar essa mensagem para vocês. Alimente-se pensando na tua saúde. Às vezes a gente come pensando no bonito, cheiroso, gostoso. Quando você for escolher um alimento, pense na sua saúde. E prepare-se para os próximos 15 anos. Quem sabe nós vamos nos encontrar. E o meu compromisso é, daqui a 15 anos, estar com um shape melhor do que eu estou hoje. Esse é meu compromisso, tá certo? Que eu tenho comigo e cada vez mais eu vou fazê-lo assim. Tá certo? Então, eu queria agradecer a todos vocês pela paciência, agradecer, logicamente, mais uma vez, a Herbalife pela oportunidade de estar conversando com vocês e vou passar agora para que o Janderson faça o encerramento dessa apresentação. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado. Olá, pessoal. Realmente incrível, doutor Francisco, que informações espetaculares, né? Realmente essas informações, elas podem, se você aplicar, né, ao seu cotidiano, elas podem mudar completamente a sua vida pelos próximos 5, pelos próximos 10, pelos próximos 15 anos. Né? Eu aprendi que a informação que você tem, ela pode, bem utilizada, pode impactar de forma única a sua vida. E eu agora vou me apresentar um pouquinho para vocês, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. O meu nome é Janderson Braga, juntamente com a minha esposa Jamile Brasil, a gente desenvolve essa atividade incrível de levar bem-estar e saúde para as pessoas, que é a oportunidade da Herbalife Nutrition, né? E só para vocês entenderem um pouquinho como é que eu cheguei aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu resultado. E eu, aos 25 anos de idade, eu estava desse jeito que vocês estão vendo aí na foto, eu tinha 25 anos de idade, eu trabalhava como professor, eu dava aula de história, filosofia, sociologia e religião. Eu entrava na escola que eu trabalhava às 7 horas da manhã, saía ao meio-dia, comia um marmitex, voltava 1 da tarde e quando dava às 18 horas, eu terminava minhas aulas, pegava 2 ônibus e ia para a universidade. E aí, depois da universidade, às 10 da noite, eu pegava ônibus, ia para minha casa, chegava, eu ia comer. E aí, o que acontecia? Eu descobri uma coisa, que quando você tem fome, você, doutor, não pensa, né, doutor Francisco, no que comer. E aí, quando a pessoa está com fome, ela não está aí muito preparada para comer alimentos saudáveis e tudo. E o que acontecia? Lá eu comia aí feijão, pegava feijão, arroz, fritava um ovo, jogava farinha dentro. E aí o que acontecia? No outro dia eu acordava cansado, pesado, e aí não tomava café da manhã. E aí, quando dava 9, 10 da manhã, eu ia para o lanche da escola, comia salgados com refrigerante. E em apenas 5 anos, eu fui professor dos 20 aos 25 anos de idade, e aí, aos 25 anos de idade, eu estava sem energia, sem disposição para nada, tá? O meu nível de energia para fazer minhas coisas estava muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, na faculdade que eu fazia o curso de História, que é um curso totalmente que você tem que ler muito, e o curso de Teologia ao mesmo tempo. Eu comecei a ter lapsos de memória, eu comia e demorava muito para fazer digestão, e aí foi quando uma pessoa me apresentou esses produtos da Herbalife e ela perguntou para mim como é que estava o meu nível primeiro meu nível de saúde, perguntou como é que estava o meu nível de conforto e comodidade e falou um pouquinho sobre as expectativas sobre o futuro. E a primeira coisa que eu respondi é o seguinte: como é que está seu nível de saúde? E aí eu fiquei pensando, falei, bem, eu estou bem, né? Estou de boa, estou tranquilo. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, como está meu nível de saúde? Né? Comendo o que eu estou comendo, me alimentando como eu estou me alimentando, sem fazer atividade física, eu comecei a pensar, caramba, eu tenho 25 anos de idade, como é que eu vou estar daqui 5, daqui 10, daqui a 15 anos? Olha, eu fazia um curso de filosofia, então teoricamente, tinha que pensar, né? E eu comecei a projetar. Cara, como é que está a minha vida? Como é que vai ser daqui para frente se eu continuar exatamente com esses hábitos? Foi quando eu tomei uma decisão incrível, eu tomei a decisão de começar a utilizar esses produtos. O primeiro produto que eu tomei foi uma bebida chamada NRG,
e foi fantástico, porque a minha mente ficou mais ativa, eu comecei a estimular a minha memória, eu comecei a ler as coisas e lembrar, e aí começou a me dar mais energia. Eu acordava de manhã, colocava aí cerca de 300 ml numa água morna, tomava lá o chá, e aí eu comecei a ter mais energia para trabalhar. Eu não tomava café da manhã, eu comecei a fazer de forma muito simples, eu pegava 3 colheres de shake, 1 colher de proteína, colocava numa shakeira semelhante a essa, ia para a escola tomando o meu shake. Eu comecei a perceber que o meu nível de energia começou a melhorar, eu comecei a perceber que a minha disposição começou a melhorar. Logo, eu chegava já menos cansado, chegava à noite, tomava outro shake, ia dormir. Por quê? Porque o cara que é gordo, que fica acordado à noite, só presta para comer, né? E aí eu ia dormir, no outro dia eu comecei a perceber que eu comecei a acordar mais cedo, e aí começou a me dar vontade de fazer atividade física. Aí eu tomava meu chá quente, tomava um termogético, outro chá quente, e aí eu ia dar uma volta no bairro que eu morava. Eu comecei caminhando, depois eu comecei a correr, e foi inacreditável, porque em apenas 40 dias eu eliminei 12 quilos, e a minha vida nunca mais foi a mesma. A partir daí, as pessoas começaram a perguntar o que eu estava fazendo, eu comecei a compartilhar esse estilo de vida, e eu me apaixonei por esse estilo de vida. De lá para cá, a minha vida mudou completamente. E o mais incrível, né, é que hoje eu posso projetar o futuro de forma totalmente diferente, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu comecei a utilizar os produtos, eu tinha 25 anos, vocês estão vendo aí a minha foto com 36 anos, né? Melhorou bastante, até a Herbalife me reconheceu o meu resultado, aí já eu com 38 anos, eu acabei de completar 40 anos, eu tenho mais para 41 do que para 40, daqui a 10 dias eu vou estar fazendo aí 41 anos. E o mais incrível é quais são os seus motivos para você envelhecer de maneira saudável. Por incrível que pareça, eu comecei a tomar esses produtos, eu não tinha nenhum filho, né? E eu me lembro que quando falavam para mim, mas esses produtos, proteína de soja, olha, eles vão criar peito, não sei o quê, eles vão diminuir a libido, né? Então eu fico pensando o que seria se as pessoas falassem que esse produto dá muita energia e disposição. Então, esses aí são meus bebês, eles são os maiores motivos que eu tenho para me envelhecer saudável. Por quê? Eu não sei quais são os seus motivos para envelhecer saudável. Número 1, primeiro, eu quero sobreviver a essa pandemia. E número 2, eu quero ter o prazer de ver meus filhos crescerem, de ver meus filhos se tornarem adultos. Eu quero ver os filhos dos meus filhos. E para isso eu preciso estar vivo. E para que eu esteja vivo, eu preciso me cuidar. Então, esse é o primeiro compromisso que eu tenho. O primeiro compromisso comigo mesmo. Segundo, compromisso com o meu futuro. Compromisso com a minha vida. Se você quer tomar uma decisão de mudar a sua vida, de ter uma vida mais saudável, eu te aconselho a falar com a pessoa que te mandou esse link e hoje mesmo você se tornar um cliente prêmio, que é o nosso clube de benefícios da Herbalife. O programa Cliente Prêmio é uma vantagem que a Herbalife Nutrition passou para todas as pessoas poderem comprar o seu produto de forma mais rápida, de forma mais prática. Você vai ter linha direta com nutricionistas. A Herbalife vai entregar esses maravilhosos produtos na sua casa. Você pode parcelar no seu cartão de crédito. E o cliente prêmio tem uma coisa muito legal. Ele é parecido com o programa de milhagem, que você deve estar acostumado com a companhia aérea, com alguma outra coisa. De acordo com o que você vai comprando de produtos para o seu consumo, tá? Os seus descontos vão aumentando, você pode ter descontos incríveis, você tem um site especial para você, você tem linha direta com nutricionistas, você vai ter uma série de informações e uma série de vantagens. E quanto mais produto você vai consumir, os seus produtos vão ficar mais baratos. E se você indicar amigos para consumir os produtos, a compra dos seus amigos se revertem em pontos, tá? E esses pontos aumentam seus descontos, tem promoções e brindes super especiais, tá? E você pode estar começando com um kit de cliente prêmio. Converse com a pessoa que te apresentou essa reunião, tá? Online, que ele vai te explicar os próximos passos, ok? Você vai ter site de receitas exclusivas, né? Dicas de como você fazer treinos a partir da sua casa. Agora todo mundo aí na quarentena, todo mundo na pandemia, as academias fechadas. Então, lá tem super dicas de você fazer exercícios físicos na sua casa. E tudo isso você tem como benefício de se tornar um cliente premium, tá? E aí, eu queria agora, e para finalizar, eu tenho um convite super especial para você, que é participar do próximo Hora Saudável, na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, às 20 horas, com um membro do Conselho de Assuntos Nutricionais da Herbalife, o Dr. Nathaniel Vilnuski, pós-graduado em Nutrologia. Ele vai estar passando informações incríveis para você, de como você ter uma vida mais saudável, não só hoje, mas por toda a sua existência aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe.
Muito obrigado, doutor Francisco, as informações realmente foram demais. Então, até a próxima, se Deus quiser, e muito obrigado.